Olá pessoal, mais uma aula aqui, a nossa quarta aula de Direito Processual Penal, preparatório para o concurso de oficial de justiça, não é isso? Uma sequência do artigo 61 até o 74. O artigo 61, ele é uma parte do título 3 que fala da ação penal. É isso aí, vamos iniciar aí a nossa quarta aula de Direito Processual Penal, preparatório para o concurso de oficial de justiça. Sempre lembrando vocês, você pode adquirir o PDF com comentário e com questionário sobre direito processual penal. Você vai ser testado a cada bloco de 2 ou 3 aulas e você adquire o PDF por um valor bem acessível, apenas R$ 9,90. Entrando em contato com Explica Isso Direito Concursos@gmail.com. Manda um e-mail, a gente passa aí chave Pix, outra forma de pagamento, e fácil, a gente manda os arquivos para vocês. Você pode imprimir, acompanhar as aulas, fazer os exercícios, treinar, não é isso? Da ação penal, pessoal. Artigo 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Bem, pessoal, o Código de Processo Penal, ele tem todas as diretrizes para o andamento e o processamento de ações criminais perante o judiciário, tá certo? Muito bem, a gente já falou lá na nossa aula inaugural, né, do sistema acusatório, onde a acusação, quem faz a acusação, quem faz a defesa e quem julga são três personalidades distintas, tá certo? Promotor de justiça, em geral, acusador, defesa, que vai ficar a cargo de um defensor, um advogado, e o juiz, que julga. O juiz também é responsável por velar pelo bom andamento do processo. Então, cabe ao juiz, se ele reconhecer que foi extinta a punibilidade, ou seja, decaiu o direito, né, de punir. Por quê? Porque várias razões, né? O agente faleceu, o autor da ação faleceu, extinta a punibilidade porque ele cumpriu a sentença, ok? Seja ela qual for, pode extinguir a punibilidade por uma série de razões, tá certo? Inclusive, quando o Estado perde o direito de processar a pessoa. Por quê? Passou um período de tempo em que a lei considera sendo o prazo máximo em que a pessoa poderia ser processada. Isso se chama prescrição. Extingue-se a punibilidade também pela prescrição, certo? E também depois de cumprido acordos de persecução penal, coisa que a gente viu nas últimas aulas. Então, em qualquer fase do processo, o juiz, se ele reconhece que a punibilidade está extinta, pessoal, ele vai declarar essa extinção de punibilidade de ofício, tá? Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, né? O Ministério Público é representado pelo promotor de justiça, do querelante ou do réu, então requerimento do Ministério Público ou do querelante. Querelante quando você entra com uma queixa-crime através do advogado, né? Ou do réu. O juiz mandará autuá-lo, ou seja, o requerimento. O que é autuar? Autuar é transformar aquilo num processo, né? Quando era físico, é colocar uma capa, uma contracapa, tem toda uma formalidade que as normas da corregedoria estabelecem aí para autuação. Autuação, os autos do processo são os documentos do processo. Hoje em dia, quando os processos são digitais, essa autuação ela é eletrônica, né? Que vai dar origem a um processo que vai ter um número, né? E todas as outras informações necessárias à autuação, ainda que eletrônica. Então, o juiz vai mandar autuar em apartado, ou seja, separado do processo principal, né? Ouvirá a parte contrária, certo? Então, se quem solicitou foi o réu, vai ouvir o Ministério Público, que é o acusador, e vice-versa. E se o julgar conveniente,
concederá o prazo de 5 dias para a prova, ou seja, se é que é necessário uma prova, né? Proferindo a decisão dentro de 5 dias, ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. Ou seja, o juiz pode passar a manifestação das partes em 5 dias, dar uma decisão dentro de 5 dias, ou pode deixar lá para o momento da sentença reconhecer a extinção da punibilidade. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista de certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. No caso de óbito, o juiz não faz isso de ofício, ele vai ter que ouvir o Ministério Público primeiro, tá? Título 4 da ação civil. Espera aí, professor. Ação civil dentro de um processo criminal? Sim, né? Porque há muitos casos em que, por exemplo, acidente entre veículos e que gera aí um crime, né? Um processo criminal. Pode estar envolvido também a possível reparação dos danos sofridos, tá? Sofrida pela parte aí que ficou no prejuízo. O artigo 63 fala que transitada em julgado. Transitada em julgado é quando não cabe mais recurso nenhum, né? Faz coisa julgada. Transitado em julgado, a sentença condenatória poderão promover-lhe a execução no juízo cível para o efeito da reparação do dano o ofendido, o seu representante legal ou seus herdeiros. Ou seja, aquele que ficou no prejuízo, o representante legal dele ou os herdeiros, no caso aí de falecimento, ou algum outro, né, citação, no caso falecimento ou desaparecimento da pessoa, né, que é a famosa ausência. Então, é possível ter a reparação dos danos de natureza civil. E quem vai promover esse tipo de ação são tanto o ofendido ou seu representante ou os herdeiros. Parágrafo único, pessoal. Transitado em julgado, acabei de explicar o que é. A sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do artigo 387 deste Código de Processo Penal, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. Então, transitado em julgada, a sentença condenatória pode ser feita a execução com base nos valores ali, né, que foram reconhecidos, sem prejuízo de uma liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido, ou seja, pode haver a liquidação da sentença, torná-la líquida e com valores realmente condizentes com o dano sofrido. Artigo 64. Sem prejuízo do disposto do artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil, certo? Então, sem prejuízo do que diz o anterior, se a parte decidir promover uma ação própria, cível, de cobrança, indenização, reparação de danos na vara cível, ela pode, ela vai ser embasada, ela vai ser instruída com a sentença, inclusive criminal, né, comprovando aí a responsabilidade civil de quem deva ser o responsável pelo ressarcimento do dano. Mas aí vai correr pela vara civil, vai ser um processo regulado pelo Código de Processo Civil. Parágrafo único. Intentada a ação penal, ou seja, quando se entra com a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Digamos que a parte que sofreu prejuízo decorrente de um crime entre com uma ação de reparação pelos prejuízos sofridos, né, os danos sofridos. O juiz, né, do processo civil, ele pode optar por suspender o processo aguardando o julgamento definitivo da ação penal. Porque na ação penal vai se definir ali o dolo, a intenção, a culpa e a questão da responsabilidade, né, pelo próprio ato, se
houve, se ocorreu realmente aquilo, se a autoria é a quem se alega ser o autor, e aí só depois então dar prosseguimento na ação civil, né, de reparação de danos. Artigo 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Então, faz coisa julgada no cível. O que significa isso? Uma vítima, suposta vítima, entra com uma ação civil de reparação de danos, né, dos prejuízos causados. Mas a sentença criminal reconhece que aquele ato foi praticado em um estado de extrema necessidade e absolve o réu, em legítima defesa, ou em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. O caso de um policial, por exemplo, que usa da força para poder cumprir a sua missão. Nesse caso, vai fazer coisa julgada, ou seja, o processo crime absolveu o réu reconhecendo essas ou uma dessas situações. Lá no cível, aquela ação de indenização vai se extinguir também baseando-se na sentença penal, né? E vai fazer coisa julgada lá no cível e vai extinguir a ação cível, né? Não reconhecendo o direito à indenização, se for o caso, a reparação do dano. Reparação do dano porque pode ter sido uma agressão e a pessoa teve, né, que arcar com remédios, afastamento médico, coisa do tipo. Artigo 66. Não obstante, ou seja, embora a sentença absolutória, que é aquela que absolve o réu no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Veja, não impede de maneira alguma que uma ação de natureza civil não seja, então, demandada no juízo cível, ok? Agora, o juiz só vai extingui-la, né, de imediato se ele reconhecer que a inexistência material, ou seja, o crime não aconteceu, tá certo? Se o juiz reconhecer que o crime não aconteceu, porque tem até uma sentença penal ali, que decidiu sobre isso, então ele pode extinguir. Caso contrário, a parte pode sempre entrar com ação, mesmo que ela não tenha sucesso. Artigo 67. Não impedirão igualmente a proposição da ação civil. Então, não impede a propositura da ação, não que ela vai ter sucesso. 1. O despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. Digamos que por alguma razão há uma decisão no processo criminal, lá no Código de Processo Penal, lá no Código Penal, ou melhor dizendo, aqui no Código Penal prevê isso, que mesmo que o despacho que determina arquivamento do inquérito ou das peças de informação, isso não impede que se demande na vara civil para se reparar os danos, tá? 2. A decisão que julgar extinta a punibilidade. Se por alguma razão julgou extinta a punibilidade, ainda assim é possível entrar com uma ação civil. Olha como diz aqui, não impede a propositura da ação civil. Pessoal, eu acho este artigo aqui, bem relevante, tá? Vou até melhorar aqui a visibilidade dele. Ele é bem relevante, na minha opinião, tá? Não impedirão igualmente a propositura da ação. O que não impede? O despacho de arquivamento do inquérito e das peças, a decisão que julgar extinta a punibilidade, porque a punibilidade é extinta por uma série de razões, né? E a sentença absolutória, que decidir que o fato imputado não constitui crime. Ou seja, mesmo que haja uma sentença absolutória absolvendo o réu, decidindo que o fato imputado não é crime, isso não significa que não tenha havido um prejuízo material, por exemplo, né? Moral, seja lá qual for. Artigo 68, para finalizar aí dessa ação civil, quando o titular do direito à reparação do dano for pobre,
na acepção da palavra, daquele conceito, né, processual, a execução da sentença condenatória ou a ação civil será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Então, veja só o que o Código de Processo Penal prevê, que se aquele que ficou no prejuízo não puder arcar com os custos da reparação de danos, então essa ação civil poderá ser intentada pelo Ministério Público, tá? Pelo promotor de justiça. Certo, então, pessoal? Bom, até aqui para efeito de separação aqui, né, da nossa aula, nós temos aqui do artigo 69, depois o 74. Não é muita coisa, né? Acho que vale a pena a gente continuar. Isso fica numa aula só. Título 5, que fala sobre a competência, né? Competência para julgar, né? Essas ações. O que determina a competência jurisdicional? Jurisdição, o que é iuris? É direito. Iuris, aqui, ó, é direito. Dição vem de ditar, dizer. Quem tem competência para dizer quem está certo e quem está errado? O juiz. O juiz, ele vai ter uma competência, na mais das vezes, territorial, né? Então, vamos lá. Olha aqui o que está falando. O que determina que determinado juiz é competente para julgar aquela ação? O lugar onde a infração ocorreu. Vamos imaginar que tenha sido apurado um crime de um acidente de trânsito qualquer que ocorreu numa cidade, por exemplo, como São Paulo, certo? Ou melhor, pegar uma cidade do interior, Pirassununga. Mas o veículo, a placa do veículo é da cidade de Araras. O dono do veículo é de Rio Claro. Quem estava dirigindo era uma pessoa de Americana, São Paulo. E quem sofreu o acidente estava passeando em Pirassununga e era de Porto Ferreira. Quem é o juiz competente para julgar essa ação? Da cidade onde ocorreu o acidente. Pirassununga. Então, o lugar da infração. 2. O domicílio ou residência do réu. Veja... A primeira situação é o lugar da infração. O segundo é o domicílio ou residência do réu, mas é nessa ordem, tá? A natureza da infração, muitas vezes, dependendo do tipo de infração, a competência para julgá-la vai estar atrelada a um determinado juiz, né? E a distribuição, ou seja, para onde foi distribuído o processo. A conexão ou continência, ou seja, é quando um processo está conexo a outro, um crimes conexos, tá? A prevenção, o juiz prevento é aquele que determinou a citação do réu. Então, por exemplo, vocês viram aí num passado recente determinados supostos crimes ou crimes cometidos, né, pelo presidente Lula na Lava Jato, por exemplo. E quem era o juiz que estava prevento? O juiz lá do Paraná, né? O Sérgio Moro. Então, todas as ações referentes a Lava Jato eram direcionadas ao juiz Sérgio Moro. Depois isso, enfim, foi passível de se interpretar, o STF reconheceu, mas enfim, a prevenção é isso. O juiz prevento é aquele que primeiro ordenou a citação do réu num processo que chegou até ele, tá? E a prerrogativa de função. Por que prerrogativa de função? Porque podem haver vários juízos numa mesma comarca e pode haver juízos que cuidam só do crime, só de determinados tipos de crime, e isso vai determinar que o processo seja distribuído para aquele juiz que seria competente. É bom guardar essa sequência aqui, não é? Essas coisas que são muito decoradas, tem que tomar cuidado, por isso que o estudo deve ser assim, não apenas cotidiano, mas progressivo, de forma que você não deixe cair no esquecimento nada que você estuda. Não é isso?
Muito bem, interpretar a lei é diferente de guardar todas as informações para prestar uma prova, por exemplo. Entender só pode não ser suficiente, tá bom? Capítulo 1 que fala da competência pelo lugar da infração. Então, olha só, da competência pelo lugar da infração. O artigo 70 diz que a competência será de regra determinada, essa é a regra, né, principal, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução. Então, qual o juiz competente para o tribunal do júri, por exemplo, de um crime de tentativa de assassinato? Muito bem. Qual o último ato de execução desse crime? Ocorreu em que lugar? O último. É aquele lugar que vai ser competente. A consumação, onde ocorreu o crime, se for um crime qualquer, acidente de trânsito, ocorreu em Pirassununga. Então é o juiz da comarca de Pirassununga, o juiz criminal, que vai ser o competente para julgar. O parágrafo 1º diz o seguinte: se iniciada a execução no território nacional, a infração se consuma fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último caso. Então, olha, o último ato de execução. Então, execução no território nacional, mas a consumação, o ato se consuma fora do território nacional. Qual o juiz competente? O do lugar onde ocorreu o último ato da execução desse crime. Perfeito? Crimes de natureza financeira tem muito disso, né? Começa no Brasil, estende, vai para o exterior, então competência nacional daquele juiz onde a última, né, ato aconteceu. Parágrafo 2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido ou deveria produzir seu resultado. Onde deveria ter produzido o resultado é em território nacional, ali naquele lugar. Então é o juiz daquele lugar que tem jurisdição e é competente para julgar aquela ação. Parágrafo 3º. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. O juiz prevento é aquele a quem foi distribuído o processo, não é? Então ele se torna prevento. O primeiro, né, que ordenou lá a citação se tornou prevento, e tornando-se prevento, aí tudo que for conexo àquele crime vai ser distribuído, redirecionado para aquele juiz. Agora, como que a parte vai ficar sabendo, ou melhor dizendo, como que um juiz de uma outra comarca, onde, enfim, seja distribuído um processo criminal que é conexo àquele outro, vai ficar sabendo da prevenção? Porque uma das partes vai alegar, olha, já tem processo em curso lá no juízo tal ou qual, e aí o processo pode ser redistribuído e encaminhado para esse juiz, tá? Parágrafo 4º. Olha, isso aqui foi incluído pela lei, né, em 2021. Nos crimes previstos no artigo 171, quando praticados mediante depósito, emissão de 171, vocês sabem, ele é o maior 171, né, estelionatário, né, o estelionato. Quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima e, em caso de pluralidade de várias vítimas, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Muitas vítimas de estelionato. Aquela vítima, uma vítima só, o local de residência dela, o juiz é que tem jurisdição, tá? E que é competente. Várias vítimas.
Ok? O processo que for distribuído e ordenado a citação, né, o despacho do juiz vai tornar aquele juiz prevento nas ações correlatas aí com respeito ao crime de estelionato que envolva todas as vítimas, mesmo que essas vítimas sejam de localidades distintas. Artigo 71. Está acabando essa aula, viu, pessoal? Mas ainda é interessante. Artigo 71. O Código de Processo Penal é interessante. Tratando-se de infração continuada, a infração continuada é aquela que não é um único ato, né? Esse ato se perpetua. E o crime continua sendo, ele continua, ele se realiza. Estupro, por exemplo, de menor, de vulnerável, muitas vezes cometido por familiares, inclusive. Se estende durante anos, às vezes a infância toda de uma criança, é uma coisa muito triste, inclusive, né? Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. De novo, a competência é daquele juiz que, né, primeiro receber, acolher o processo e tudo mais vai ser depois direcionado àquele juiz, distribuído a ele, tá? Capítulo 2, que fala da competência pelo domicílio ou residência do réu. Então, competência em se tratando de domicílio ou residência do réu. O artigo 72 diz que, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Não tem conhecimento do lugar, não dá para saber. Então, o lugar de domicílio do réu, para não prejudicá-lo em excesso, né, será o juiz competente. Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência afirmar-se-á pela prevenção, ou seja, o juiz que primeiro, né, processar a primeira ação que chega, todas as outras serão distribuídas para ele. 2. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado seu paradeiro, será competente juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Ele se torna prevento. O primeiro que tomou conhecimento e distribuiu para ele, ele é prevento. Artigo 73. Nos casos de exclusiva ação privada, aquela ação que se intenta, se entra com queixa-crime através de um advogado, né? O querelante é numa queixa-crime, ela é uma ação privada, quem entra com a ação se chama querelante, o réu vai ser o querelado, né? O querelante poderá preferir o foro de domicílio da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Então, na ação privada, o querelante pode preferir o foro de domicílio do réu se ele promover a ação no domicílio do réu, ainda que o lugar onde tenha ocorrido seja um outro e conhecido, inclusive, tá? Capítulo 3º aqui, o artigo 74, é o último desta nossa aula, interessante aqui, né? Que diz que a competência pela natureza, né, da infração. A competência pela natureza da infração significa o seguinte: determinadas infrações têm juízes especializados. Será regulada por leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri. Há crimes, pessoal, que são de competências exclusivas do tribunal do júri. Quem julga e vai dizer se é culpado ou inocente será o conselho de sentença formado por 7 jurados escolhidos dentre pessoas do povo. Geralmente são convocadas 25 pessoas para comparecer no dia do júri. 7 são escolhidas e vão compor o conselho de sentença. Ao final, elas vão dizer se consideram o réu culpado ou inocente, tá certo? O juiz vai apenas, então, dosar, fazer a dosimetria da pena, estabelecer os detalhes sobre a pena, mas quem vai dizer culpado ou inocente é o povo. Isso é o tribunal do júri, ok? Crimes contra a vida ou de tentativa, né, contra a vida de uma pessoa. A competência pela natureza da infração é regulada pela lei da organização judiciária. Ele quer dizer o seguinte: competência do júri é do júri.
Mas pode a organização judiciária, ou seja, o judiciário, ter numa grande cidade um juiz que cuida apenas de crimes específicos contra a ordem pública, crimes contra o consumidor, né? Crime contra, enfim, pode ter juiz específico para determinados tipos de infrações, tá certo? Bem, pessoal, esta nossa aula aqui tem ainda mais 3 parágrafos aqui, ó. Para primeiro, compete ao Tribunal de Júri o julgamento dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 1º e 2º, 122, 123, 24, 25, 26 e 27 do Código Penal, consumados ou tentados. Segundo, se iniciado o processo perante um juiz e houver desclassificação, desclassificou, né, aquele crime e configurou-se um outro crime para a infração de competência de outro, a este outro será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que em tal caso terá competência prorrogada. Ou seja, se o juiz for mais graduado em termos de jurisdição, que quem estabelece isso é o próprio Tribunal de Justiça, então essa competência pode ser prorrogada. Terceiro, se o juiz dá pronúncia, a pronúncia é o seguinte, pessoal, no Tribunal do Júri, primeiro o processo passa por uma fase de pronúncia. Ouvem-se testemunhas, é como se o processo criminal seguisse normalmente. E ao final, em vez do juiz dar uma sentença, o juiz pronuncia, né, dá uma sentença de pronúncia, que nada mais é do que falar assim: olha, esse processo vai para o Tribunal do Júri, a competência é do júri, então eu pronuncio o réu para ser julgado pelo júri. Então, se o juiz da pronúncia desclassifica a infração para outra, atribuído à competência de um juiz singular, não é da competência do Tribunal do Júri, observar-se ao disposto do artigo 410. Mas se a desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, o próprio Tribunal do Júri desclassificou, a seu presidente caberá proferir a sentença. Presidente é o juiz que preside a sessão do júri. Então, se o Tribunal de Júri desclassifica o crime, ou seja, por não se enquadrar em nenhum desses crimes aqui, do artigo 121 até o 127, o próprio juiz que preside o júri é que vai proferir a sentença absolutória ou condenatória do réu, tá? Muito bem. Pessoal, no PDF que você pode adquirir é bem interessante, porque a cada bloco de 1, 2 ou no máximo 3 aulas, você tem o comentário com as explicações de vocabulário, tá? Acerca dos artigos e também questionários. Olha um exemplo aqui, ó, da ação penal, tudo por título, né? Quando o juiz reconhece a extinção da punibilidade em qualquer fase do processo, o que ele deve fazer? A. Declará-la de ofício, consultar o Ministério Público, pedir a opinião do réu ou ignorar o caso. Certo? Então, estudando, depois de estudar, você pode até deixar para o dia seguinte, não deve fazer no mesmo dia, deixa para o dia seguinte ou 2 dias depois, e aí você faz o questionário, porque já vai servir de aprendizado. E além, né, do questionário, depois você tem o gabarito, ok? E com os comentários acerca aí, ó, gabarito das questões 1 a 8, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Resposta: A. Declará-la de ofício. Comentário: o juiz deve declarar extinção da punibilidade de ofício, ou seja, por sua própria iniciativa, sem necessidade de uma solicitação da parte. Muito bem, eu fico por aqui. Um grande abraço, uma aula um pouco mais extensa, mais longa, mais importante aqui para a nossa trajetória rumo à aprovação ao concurso de oficial de justiça, não é isso, pessoal? Grande abraço aqui do professor Arcângelo. Conheça também a nossa plataforma Explica Isso, direitoconcursos.com. Você vai encontrar lá Código Civil e Processo Civil, aulas sem propaganda, tem já os PDFs já inclusos para você receber. Você pode baixar, tem várias possibilidades, por apenas R$ 69,90.
E também você vai ter lá também a possibilidade de código de processo penal, como tem aqui. Agora, se você quiser apenas o PDF, manda um e-mail para explicaisodireitoconcursos@gmail.com. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.